vamos agora pro trem do fim do mundo, onde temos aqui o mosquito amarelo fazendo as suas vigarices, né? Fazendo o conceito novo do 7G. É porque... Um mosquito, é um corvo, tanto. Enfim, deixa pra lá. Eu não vou dizer que o vilão aqui é o Elon Musk, deixa pra lá. Aqui a gente tem a Yoka, que ela foi pra... Eu sempre esqueço da cidade. Oh, maldição. Ikebukuro, obrigado. Ela pegou a linha de Ikebukuro. Não, a Yoka já está em Ikebukuro, porque é ela que aperta o botão do 7G maluco do Elon Musk, e quando ela faz isso, o mundo simplesmente buga. O mundo quebra. Tipo, nada mais faz sentido, a realidade é completamente distorcida, e as suas amigas, né, Chizuru e suas amigas, elas saem lá do interiorzão, pegam um trem e vai lá pra Ikebukuro pra tentar salvar, né, ou pelo menos saber o que rolou da amiga delas, porque elas saíram tretadas, né. E é basicamente uma história de aventura, de exploração de mundo, basicamente, porque já que o mundo foi completamente modificado, cada uma dessas estações que elas vão passando até chegar em Ikebukuro viraram coisas completamente malucas. Em uma estação todo mundo virou zumbi, a outra estação todo mundo ficou pequenininho, a outra estação todo mundo virou fungo, né, ou tá criando fungo, virou maluquice, coisa de anime. Maurício, e eu sei que você gostou do trem, e esse anime, por algum motivo, ele tem uma curadoria de trem maluca. Tem, mas não tem, né? Então, né, ele tentou ter. Trouxa na mesa. Não, ele tentou. Tem um excelentíssimo Série 2000 ali, o nosso co-protagonista que acompanha as garotas é um excelentíssimo Série 2000 da Seibu Railway, um dos trens, inclusive um excelentíssimo Série 2000 não reformado. Depois, mais pro final, o nosso vilão tá pilotando um excelentíssimo Série 9000 da mesma empresa. Anime que é basicamente uma publi dessa companhia ferroviária japonesa. O logo dela aparece nos trens, aparece nas estações e tudo mais. As estações muitas vezes remetem a coisas que estão ali em volta das estações reais. A disposição de plataformas eles fazem bem curadinho da disposição das estações reais, como são a disposição das plataformas e tudo mais. Aí meio que é só isso. Porque o anime do trem é mais sobre fumadas no ar, sobre muita coisa de referência japonesa, de cultura japonesa e até uma certa crítica a algumas questões e elementos culturais japoneses, do que necessariamente sobre trem em si. A gente começa já no primeiro episódio uma pequena crítica à questão do Japão tá perdendo hegemonia tecnológica do mundo. Pô, a gente era bom, a gente era pica em tecnologia, mas o 2G já não é mais, o 3G também não é mais a gente, o 4G tá mais a China que todo mundo e a gente vai ficar no 7G. Isso e outras questões que ele vai colocando ali. É um anime que ele acaba, dentro das várias coisas que ele vai abordando, se focando muito mais nessas outras questões ali de referências culturais japonesas, do que no trem em si. O trem é basicamente um veículo da qual ele vai usando para fazer algumas referências visuais, algumas referências locais para criar a história. E um pequeno adendo, Ikebukuro não é uma cidade, não sei se vocês sabiam, é um distrito. Sim, é um distrito. Erro meu, acho que eu coloquei dessa forma. Eu também, na hora, nem pensei sobre isso. Acontece. Mas o caso desse anime é porque o trem é muito mais por conta de que essa é uma série comemorativa lá no Japão, porque envolve, eu não lembro agora se é uma linha de trem lá, era uma comemoração de fizeram esse anime pra isso. Mas a história dele é muito mais sobre mudança por algum motivo. Sim. O que na real faz sentido porque você tem essa questão de viagem, né? Essa série é praticamente um road movie. Todo episódio eles estão em algum lugar completamente diferente e vencendo cada bizarrice maior que a outra pra chegar na Yoka. E quanto mais elas vão passando pelas estações até Ikebukuro, mais bizarra não só as cidades são, como o trajeto que elas têm são. Então você começa só com um trajeto normal, aí você tem um grande mar, onde elas têm que escapar de um tsunami, aí você tem um trilho que quebrou, elas têm que consertar o trilho,
Acontece muita coisa bizarra. E Cara, é um anime que eu tava muito curioso pra onde ele ia. Porque, por mais bizarro que ele seja, ele tem uma roupagem extremamente medíocre. O que é muito engraçado, porque ele faz questão de mesclar todas essas situações e bizarrices, ou até a própria temática em questão de mudança, com personagens que são muito simplórias e propositalmente simplórias. Todos os diálogos delas fazem questão delas serem muito diretas ao ponto, não muito preocupadas com a situação, tentando só seguir com o plot. E isso acaba trazendo um antagonismo muito esquisito. Porque eu não sei vocês, mas mesmo no início, eu tava achando muito estranho o fato de que beleza, já passou-se um tempo desde o 7G apertado, então a gente já meio que se acostumou com as coisas estranhas que aconteceram aqui. Mas ao mesmo tempo, quando elas vão para outros lugares ou acontece uma situação de perigo com elas, elas só encaram lá, tipo, tá, acontece isso, lembra tal situação que aconteceu lá na escola? É muito básico, mas é meio que a ideia dele é ser básico. E é um anime que eu fiquei um pouco confuso quando eu terminei, justamente porque ele talvez seja o anime mais forte tematicamente dessa temporada, e é por isso que ele é tão medíocre. Porque a temática dele, parte dela é sobre mudança e mediocridade. E a gente permanece constantemente em mediocridade. Em reações, em execuções, em conclusões, é tudo muito pé no chão. Pra um anime muito fumado, é muito esquisito. Eu... Não era pra ser, mas esse tipo de anime eu falo, cara, eu olho pro Ikuhara e falo, Ikuhara, você sabe fazer isso. Esse anime não soube fazer a fumada Ikuhara pra tirar você da zona de conforto e, de fato, trazer isso de corpo e alma. Porque é uma coisa que... Até o Maurício falou bastante sobre, se você quiser discorrer, por favor, que a roupagem dele e o tema dele meio que se choca, né? Tipo, cada episódio é uma conversa muito interessante sobre alguma crítica a uma questão japonesa, a uma questão cultural, alguma questão regional, alguma crítica ao Japão, ponto, não só ao mundo dos animes. Porém, a forma que ele faz isso, a roupagem que ele utiliza, é um anime genérico de moe. E meio que no final do dia, ele pode trazer reflexões legais, ele traz algumas sequências bem bacanas sobre temas, né? Sei lá, vou criticar o negócio dos zumbis lá, pô, e de repente você cria uma massa de manobra zumbificada e através de uma calcinha de garota, né? Anime. Você tem uma massa de pessoas que seguem quase de forma zumbificada uma garota muito nova e essas questões de calcinha e questões de sexualidade em relação a isso. Uhum. É uma analogia. Você tem o otaku militar. O otaku militar, que ele é aquele cara que sofreu bullying e tudo mais, mas na primeira oportunidade ele tá lá tentando, fantasiando sobre poder e tudo mais. E qual que é o nêmesis dessa questão? Você tem a Gal. Que daí você pensa qual que é o fenômeno Gal no Japão, a cultura Gal, essas questões e tudo mais. É um contraste que eu... É que, de novo, como esse anime ele é medíocre na sua execução, ele não subverte esse contraste a ponto de trabalhar com isso e trazer algo a mais. Então ele fica no safe. Ele traz esse negócio no safe. O que, por um lado, que eu falei no episódio final, eu vejo algum mérito, e aí eu vou repetir a fala escabrosa, né? Assim como eu vejo um mérito em Oshinoko, de, apesar das limitações, você traz a crítica numa roupagem pro público geral, dentro daquilo que o público geral consome. Claro, isso vai ter limitações e isso vai deixar sobra até hipócrita em muitos sentidos? Vai. A crítica é válida nisso? Vai. Mas eu vejo algum mérito nesse caminho, até porque essa questão reflexiva é uma coisa que permeia meio que a obra toda, e principalmente com o final dele, essa questão de impermanência, essa questão de tá tudo bem se continuar meio que na mediocridade, ter esse estereótipo de
moe genérico casa com o que eles querem falar no final, apesar dos percalços, apesar de um monte de coisas ali brotando na tela do nada e de repente brota esse conflito pra acabar com ele literalmente 5 segundos depois. Então, eu vejo alguns pontos legais nisso. Eu gosto das referências críticas que ele fez na maioria dos episódios. Eu gosto de como ele trouxe isso, mas como já foi falado, ele é bastante medíocre. A proposta dele é ser bastante medíocre nessa questão que ele quer fazer. Ele não quer sair dessa roupagem genérica e ele quer fazer os dois ao mesmo tempo, não sabendo subverter. Porque, de novo, são coisas que em certo ponto se tornam antagônicas. Você fazer um moe genérico, em algum momento vai ser antagônico a você querer fazer a crítica que você quer fazer ali, ou você querer fazer a referência que você quer fazer ali, ou até mesmo você querer fazer a fumada no ácido, a subversão. Porque se é o genérico, não é subversivo. Você não consegue subverter. E meio que o anime, em um certo momento, parece que briga um pouco com isso. Ele não quer sair dessa zona de conforto. O que é um ponto bem válido de crítica, e é um ponto que dá pra tirar umas boas notas nisso. Porque, querendo ou não, meio que fica, mas ele é um anime comemorativo, ele é um anime pra comemorar essas viagens, é um anime pra comemorar essas mudanças, o que casa muito com o fato de ser um anime meio que provavelmente patrocinado por uma linha ferroviária, uma das linhas mais antigas do Japão, uma das ligações ferroviárias mais antigas do Japão. Então, questão de impermanência, há quantos anos essa aí tá transportando pessoas, transportando histórias, transportando mudanças, etc. Então você consegue trazer parafrasear essas questões assim, bem tangencialmente, pra quem sabe o contexto por trás do anime, porque se a pessoa caiu nisso daqui, vindo do nada, a pessoa vê o primeiro episódio, acha que talvez vai ter um Guns N' Panzer de trem, mas depois começa a fumar dos cogumelos e no final é um moedo genérico. Então, esse é um negócio que eu tava. Que eu fiquei bastante em dúvida quando eu tava terminando esse anime. Porque eu olhei e falei, cara. Ele fala sobre mudança, mas eu acho que um dos maiores problemas é que ele não conversa sobre a mudança. E eu não falo nem num ponto de por exemplo, realmente trazer o elemento de a pessoa mudou, o cenário mudou, porque isso ele faz, mas. Por exemplo, o episódio do zumbi é muito menos uma crítica ou algum tipo de visão relacionada a essa questão de várias pessoas seguindo uma menor de idade que se expõem. E é muito mais sobre esse cenário existe, é um cenário até alienígena em comparação do que a gente está acostumado na nossa bolha. E depois de se passar, você mais aprendeu a conhecer eles do que de fato mudou alguma coisa. Porque é como se todas as áreas, todas as cidades das paradas, fossem inúmeras bolhas de diferentes perspectivas. Você conhece elas e você não tem como influenciar elas, e elas também não conseguem te influenciar. Faltou um pouco desse choque, ou pelo menos um crescimento durante essa questão da viagem, porque, pelo menos pra mim, o fato das personagens serem muito básicas e propositalmente básicas, dizer, por exemplo, que esse anime medíocre é elogiar ele porque ele está querendo trazer essa ideia, acaba fazendo com que esse choque, essas não necessariamente críticas, mas essas passagens não tenham realmente um grande peso de verdade. Eu lembro que eu peguei pra rushar esse anime. E falaram bastante do episódio dos zumbis, e quando eu assisti eu tava, beleza, é um episódio normal. Uhum. Ele faz, inclusive, exatamente a mesma coisa que todos fazem. Eu acho que, por exemplo, o final desse anime é tematicamente muito interessante, porque ele, mesmo que ele jogue no safe, ele traz justamente essa ideia de que, sim, tudo muda, mas ao mesmo tempo que tudo muda, existem pequenos elementos, ou um mínimo de traço que seja de você antigamente. Então, meio que isso nunca vai se apagar. Ao mesmo tempo, não tem como uma mudança dessas acontecer e simplesmente reverter ao estado normal, porque não é assim que o mundo funciona.
tudo meio que vai voltando aos poucos ou vai se tomando uma nova forma, com tudo que você já reconheceu e aprendeu. Só que, por isso que eu até acho que comparar com o Ikuhara é o erro, porque o jeito que esse anime conversa é quase que o oposto do Ikuhara. Ah, sim, sim. O Ikuhara é muito mais teatral e principalmente muito mais focado em alusões. Esse anime, o diálogo dele claramente está dizendo isso. Eu até diria que o mundo é mais Ikuhara do que as personagens e a perspectiva dele. Porque... Também não. Não, Também não. Porque mesmo se eu comparar com Sarazamai... Obrigado. Também não. Porque mesmo quando eu comparo, por exemplo, Sarazamai, a própria estética já te conta um conflito. Uhum. Ou a própria ideia de usar um elemento... por exemplo, eu terminei o Tena recentemente. A própria ideia de repetição, de repetir arcos, faz parte da conversa que ele tá querendo trazer. Uhum. Aqui não. Aqui isso faz parte do episódio e meio que cada episódio são a mesma forma de contar essa mesma ideia de mudança. Uhum. O problema é que, como ele adota também a própria ideia da mediocridade das personagens, a gente não tem muita dessa... não nota muito isso para elas. A única que a gente tem isso é a Yoka, e é porque ela foi feita claramente para isso. Ela não tem uma camada a mais. Quando entram na conversa dela, nos flashbacks dela, pra gente entender um pouco mais dela, é meio que a gente já entendeu, só que, vamos dizer assim, um novo exemplo da mesma coisa. E isso acaba trazendo não um problema, mas um ponto de se diminuir nota, porque meio que a mensagem é aquela que já é dita. Você não consegue tirar muitas interpretações além disso. Claro, você pode trazer coisas dentro de episódios, por exemplo, como o Maurício trouxe, creio eu que todo episódio, sobre o contexto que eles estavam falando, por quê, mas muito do que o anime concatena é justamente essa questão de mudança. E é engraçado porque a maioria das personagens não mudam. Ou as mudanças são tão exclusivas de episódios que não acaba carregando uma coisa a mais para depois, sabe? Uhum. É muito isolado. Eu sinto que esse anime pode realmente ser só um OVA ou uma conversa por episódio e dizer que era um anime completamente diferente, e dava pra funcionar, porque é tudo muito isolado. Uhum. É a pílula de bizarrice da semana. A pílula de bizarrice ou a pílula de conversa, mas é tipo, exclusivamente aqui. A partir do momento que saímos dessa área, não só as coisas se perdem, e o que é engraçado, porque ele tá justamente na ideia do road movie, então quanto mais próximo do objetivo, mais progressão a gente tem. Mas em questão de conversa, ou até mesmo das próprias personagens, a gente nunca sai. A gente nunca parte de um ponto ou entende melhor elas. A gente conhece elas do mesmo jeito que terminam. E para uma história, principalmente do jeito que ele quer fazer, eu posso dar o mérito que funciona. Ele é muito sólido tematicamente, mas não é daquelas que ficam, sinceramente. Uhum. Eu ouvi vocês, inclusive, no último episódio. Eu tava até pensando, mas será que não dá pra trazer essa conversa? Dá, mas é do momento. Eu só estou trazendo essa conversa sobre mudança e impermanência porque foi no último episódio, e o último episódio concatena o que eles querem dizer. A ideia é essa. Eles concatenam, mas aí eu olho, beleza, mas todo episódio eu posso concatenar quase que a mesma ideia, com alguma temática a mais, e funciona da mesma forma. Porque a gente não teve a progressão, digamos assim, do principal, né? Das personagens, ou de não só trazer a mensagem, mas conversar sobre ela. Ele trouxe a mensagem. E é meio que isso. Uhum. É verdade, é verdade. Tanto que é muito louco você ver que o mundo ele criou uma realidade diferente, né? Muito própria, muito única dentro da ideia criativa, né? Que mudou aquele ambiente. Seja os moradores virarem animais, virar zumbi, virar cogumelo, sabe? O que for.
quando você olha o cast de personagens, são 4 garotas que elas estão completamente travadas e truncadas dentro do seu estereótipo. Por mais que o roteiro, dentro da conversação, tenha algumas linhas de diálogo legais, elas não aprimoram isso. A ótica dessas personagens não é para com o ambiente, mas para com algum conflito e principalmente para elas. Acontece algo externo, esse algo externo volta para uma conversa interna entre elas. E vira uma coisa muito mais íntima de personagem pela ótica delas, não pelo mundo. O mundo tá ali sendo maluco e querendo fazer coisas bizarras e excêntricas. Mas elas não têm essa perspectiva, portanto a perspectiva da obra não é dada com isso. Tinha muita coisa interessante de cenário, tinha muita coisa interessante que eu via que o diretor queria mostrar, mas não era sobre isso. A conversa não era pra isso, não ia pra lá. Porque as personagens estavam sempre voltando pra elas de conflitos de grupo ou conflitos de personagem em si, mas que a resolução ou a condução muito pouco se mexia com o ambiente. Ou se fosse apenas um slice of life moe, as conversas poderiam rodar da mesma forma. Ou melhor, com o mesmo conteúdo. A forma ia ser diferente, mas o conteúdo seria o mesmo. Então, ele tem muita coisa que se vende, ou que teoricamente poderia vender ele, mas no final do dia ele meio que se encolhe. Ele meio que volta a estaca zero, ou ele volta a jogar no safe, ou ele volta a mostrar que a forma dele é mais importante que o conteúdo. E no conteúdo você olha, pô, tinha coisas legais, né? Tinha conversas interessantes, mas as conversas ficaram naquele momento, ou nem foram acessadas. Porque no final a bizarrice é a própria normalidade. Eles normalizaram essa ideia, então não tem por que ele pirar o cabeção com isso. O problema mesmo é que ele não... O anime em si realmente não quer sair e amarrar isso de uma maneira mais impactante. Uhum. Por exemplo, o episódio do zumbi, sinceramente, eu não sei porque aquele episódio não é um it gigantesco. Eu juro, porque se a ideia é conversar sobre isso, ou principalmente criar uma amarração temática dentro do episódio, a coisa mais óbvia, até a mais, entre aspas, certa a se fazer, é pegar essas meninas menor de idade, moer e fazer a câmera voar 360 em todos os pontos possíveis do corpo. Mas ele não faz isso, todo episódio é muito igual. E, claro, ele tem alguns takes diferentes, alguma questão de coloração, mas a forma como os episódios acontecem são muito iguais. E aí acaba de novo entrando nessa ideia. O último episódio concatena, mas sinceramente eu posso concatenar tudo em cada episódio separado. Porque cada episódio separado traz meio que a mesma temática. É um anime que é até engraçado porque isso, dizer que é uma falha, eu sinto que é errôneo porque ele propositalmente faz isso. Ele faz questão de voltar e dizer o ponto é esse. Que até falaram que a precisa de jornada não teve. Teve. Da única personagem que queria estar nessa jornada. As outras vieram de paraquedas. Tanto de paraquedas que elas mesmas não precisaram aprender nada. E elas estão ali simplesmente de apoio. São personagens que estão ali pra apoiar a protagonista e a amiga dela nessas questões de cabeça dura ou nessas questões de conflito mais difícil, onde só as duas personagens não resolveria. Então você tem literalmente 3 ferramentas ali, cada uma com o seu estereótipo, pra você resolver o problema. E que as 3 ferramentas funcionam da mesma forma até. Eu também acho que eles se comprometeram muito pouco com individualidade. Tipo, um anime que, por dinâmica de grupo, falta muita individualidade. São estereótipos. É que tem individualidade por conta do estereótipo, mas não tem execução dela. Exato! Por exemplo, tem um episódio lá do vilarejo das crianças, dos anão, que beleza, trouxe um pouco da Gyaro. Mas se, sei lá, trocasse pela outra do arco e flecha, as piadas poderiam ser diferentes, mas a execução seria praticamente a mesma. Porque esse anime não se preocupa em fazer essa apresentação, ele se preocupa em trazer essa mensagem. Por isso que eu falei aquela frase. Talvez seja o anime mais
forte tematicamente dessa temporada. Eu adoro hipérboles, inclusive. É o anime mais forte tematicamente. Por isso ele é tão medíocre. Porque a temática dele é mediocridade. E aí ele é medíocre. Então, um 10. É tipo quase isso. Parabéns, vou dar um 10 pra esse anime agora. Tematicamente ele é quase um 10, mas eu olho e falo, beleza, cara. Você não fica muito. Suas personagens, querendo ou não dá pra ir por elas, a não ser que você goste do design. Nada de você que você faz fica para além do episódio, né? É um anime episódico, tão episódico que eu não consigo trazer traços de evolução pra nenhum outro. Então é muito complicado eu trazer esse anime. Vamos lá mais hipérboles, ele é quase que nem Sony Boy. Nossa. É muito difícil eu pegar algumas ideias e trazer pra algo mais pessoal. Mas pelo menos Sony Boy tem algo que ajuda muito ele, que é justamente o fato de que ele pira o cabeção e faz um monte de cena esquisita, mas são cenas bonitas, interessantes, que ficam em sua memória querendo ou não, goste você ou não. Esse aqui beleza, coisas estranhas acontecem, mais uma segunda-feira, literalmente que sai na segunda-feira, e segue o jogo, sabe? Não tem muito impacto. E aí, uma coisa que me veio na cabeça agora. Esse é o anime de comemoração da linha de Ikebukuro. Eu comecei a visualizar a conversa. Chefe, a gente vai fazer um anime pra comemorar aqui os 100 e poucos anos da nossa empresa, da nossa linha. A gente vai fazer um anime genérico, moe, de garotinhas viajando na linha. Show, contrato o estúdio, tá aqui diretor, tá aqui a linha geral do que a gente quer, tá. O diretor falou, pô, quero brincar, mas eu não posso sair daqui. Foi, porque inclusive, isso é uma coisa que começou a me, conforme a gente foi conversando, isso começou a me bater na cabeça. Tá, mas isso aqui não era pra ser um anime comemorativo da linha de trem? A gente tá falando de quase tudo, menos disso! Pois é, ou até mesmo uma referência autocontida dos lugares que ele está passando. Mas até aí. É muito autocontido. É autoproducente, cara, porque. Pô, legal, o mundo você tem um cenário interessante de uma bizarrice dentro daquela linha ferroviária que você quer, ou daquele lugar que você tá referenciando. Tá, mas a conversa não é sobre o lugar, é sobre as personagens. Elas estão apenas passando por ali. Tem literalmente momentos que é só, estou passando aqui, o meu conflito, minha ótica não está no lugar, não é por ali? Então, mas é por isso também não é sobre o personagem. Não, pois é. Mesmo que elas estejam ali, a importância delas ali, em muitos casos é muito pouco, ou até a importância do lugar para elas é muito pouco. Sim. O que tem muito é realmente questão temática. Pois é. E nesse sentido, beleza, ele dá uma aula, ele faz um monte de ideia, mas ficar é muito difícil, porque eu vou até substituir minha palavra, não é medíocre, ele é muito normal. Entra na mediocridade. Entra nessa questão de mediocridade, porque, literalmente, ele tá fazendo... sim, tematicamente ele tá fazendo tudo ali com excelência, mas ele é tão, vamos dizer assim... É que feijão com arroz não é a palavra certa aqui, porque geralmente a gente usa feijão com arroz pra outra coisa. Mas ele fica tão dentro dessa questão da própria temática e dando volta nessa questão sem evoluir, sem... né? E o que chega a ser outra contradição interessante, né? Ele permanece na sua conversa sobre permanência, sobre mudança, ele não muda, ele não evolui. Pois é. Ele é muito pé no chão. Exato. Que nada acaba se sobressaindo, nada acaba se destacando, porque, como o próprio Rafa colocou, ele normaliza essas questões. E nisso eu vou reforçar, eu concordar com ele. Antes eu tava concordando, mas escutando a questão pô, podia ir mais com o Ikuhara, mas não, realmente, ele faz a linha oposta do Ikuhara. Porque aqui é a normalização da bizarrice. Sim. É a normalização e de uma bizarrice controlada. É uma bizarrice que tá ali conversando com essas questões. Claro, tem que ter um certo controle, porque ele vai referenciar essas estações da qual eles estão passando. Algumas referências mais abstratas que outras, algumas referências mais na cara. São referências interessantes. Eu continuo falando, eu gosto como, por mais que seja pontual o episódio, eu gosto como ele amarra essas referências, eu gosto como ele amarra essas questões, eu gosto como ele traz algumas reflexões. Apesar de que, novamente, como eu falei,
isso traz contradições para a obra, isso traz críticas em relação a, pô, você tá trazendo pílulas de curiosidade e não tá desenvolvendo? Sim, isso também é um problema, mas eu gosto de como ele traz isso. E meio que a gente tá dando uma conversa toda pra falar que, na verdade, o anime rodou pra rodar na linha e voltar pra onde começou. Ah, tudo bem, a gente fez meia hora de review dele pra fazer isso também. Então tá tudo certo. Ou seja, Brincadeira. Mas, cara, vai, pra dar um outro mérito pra ele, é o único mérito que vai me dar um pouquinho mais de nota é a produção. Parabéns. A produção... Melhor trabalho da MT Squared. Cara, Nossa. porra, que trabalho bom. Dou alguns centavos quanto ao uso de trilha sonora. Eu acho que eles... Não é nem que jogaram safe, eles eram até redundantes no uso da trilha. Mas, tirando isso, trabalho de fotografia, direção, coloração, porra, os caras desceram a lenha ali. Rebentaram, fizeram um trabalho maravilhoso e por conta desse trabalho, eu dou um 7. Por aí também. Mas tipo... eu concordo com o que o pessoal falando, é um 7 quase indo pro 6, ou melhor, é um 7 daqueles... É um 6 bonito, virou? Não é nem isso, é tipo... É um 7. Se eu olho, por exemplo, outro anime que eu dei na 7ª temporada, o Salad Bowl, eu prefiro muito mais ver Salad Bowl do que ver esse anime. Porque por mais interessante que ele seja, ele não fica. Por mais ideias que ele traga, ele não fica. E como ele não consegue prender, ele acaba... ou melhor, ele acaba sacrificando muito dessa questão empática pra contar a sua mensagem, sua história. Isso acaba prejudicando muito ele, porque não importa o quão bem feito ele seja, ou quanto ele consiga atender nossos critérios, a gente sempre vai olhar pra ele, sei lá, supondo que ele acabe entrando na Awards, só não supondo, a gente vai olhar e falar, podia ter outras coisas, né? Ou tipo, sei lá, ele aqui, né? Porque ele bateu os critérios, mas ninguém aqui tá realmente a favor. É um anime que acabou ficando muito preso dele, e se ele pudesse, pelo menos nos episódios, pirar mais o cabeção, aí a gente estaria conversando de uma maneira diferente, mas ele não faz isso. Sim. Bem, no final do dia, não vai demorar muitas temporadas pra gente esquecer dele. Infelizmente. Ele é bom fazer uma checklist. Ele é meio que a gente faz uma checklist e nisso eu também subscrevo o 7 também. Eu acho que é um modelo. Quem dera se todo 7 fosse assim. Também. Porque também. A única coisa que eu vou discordar do Rafa, cara, é que a questão do... É que o Salad Bowl, ele ganha o 7 porque justamente por carisma. Por pirar o cabeça, por pirar um pouquinho ali nessas questões e tudo mais, por carisma e tudo mais, pela forma como ele tá tentando muito aquela situação. Convenhamos, Salad Bowl não tem cara de anime nota 7. Não, mas é aquele negócio. Um é por demérito, o outro é por mérito. Né? Parabéns, Salad Bowl, você chegou no 7. Você vê, pô, trem do fim do mundo. Você tirou um 7? Sério? Tipo, um é um 7 porque ele tentou bastante com nada. Esse aqui não tentou quase nada com tudo. Não, e outra, eu falei, cara, eu ia dar um 6. Eu só dei um 7 porque a produção é absurda. Só por isso. Então, é muito triste. Eu acho muito triste, cara. É um anime que ele deveu bastante. No final do dia. Triste. Esse é o pior de tudo. Eu não acho triste. Porque ele fez exatamente o que ele propôs. Okay. Ele cumpriu o problema, mas é aquilo. Toda proposta que você vai trazer vai ter algum ponto que se alguém pegar, como nós, bando de chato aqui, vai acabar tirando bastante ponto. E esse é um deles, até porque é um dos mais fáceis de pegar. Pô, é um anime extremamente bizarro, que é extremamente normal, e que ele, por mais que ele tente trazer sobre questão de mudança, ele não fica preso em você e não te muda em nada. É um anime muito... neutro demais pro que ele realmente quer ser, pô. Faz sentido. Um anime neutro. Gostei.